vocês? Bom, meu nome é Gilvan, né? E hoje eu quero apresentar para vocês uma carta de Joel Goldsmith de 1955, chamado Pontos Essenciais na Prática do Caminho Infinito. O que eu acho mais interessante nessa carta que Joel Goldsmith deixou escrito para nós é sobre o fato das religiões, né, que nunca pregam a verdade para nós em relação ao primeiro capítulo do Gênesis. Só pregam sobre o segundo capítulo, né, referente à criação do homem carnal, né, do homem adâmico. Mas eles nunca falam sobre o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E quando eles falam isso, eles interpretam como se o homem foi criado à imagem de Deus pelo simples fato de ter inteligência, né, sabedoria e outras coisas, né, referente a Deus. Só que eles não falam que o homem criado à imagem de Deus é espiritual, é um ser espiritual eterno, perfeito, indestrutível. É a própria expressão de Deus. Muitas religiões não explicam isto. E eles pregam muito sobre o homem adâmico, só sobre o homem adâmico, que é o nosso ser carnal, né? Que nós somos seres pecadores, somos seres fracos e que temos que recorrer a forças externas para podermos alcançar a salvação ou a graça de Deus. Isto é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser ensinado para as crianças desde pequenos, tanto nas escolas como nas religiões, como dentro de casa, pelos pais, né? Pelos nossos pais. Mas isso não é ensinado, porque se as crianças aprendessem a verdade, né? Sobre Deus, sobre o homem criado à imagem de Deus, que nós somos um ser espiritual, que estamos apenas temporariamente num corpo carnal, que nós somos seres perfeitos, somos filhos de Deus, criados por Deus, mantidos e sustentados por Deus. Enfim, se nós aprendêssemos isso desde criança, o mundo não seria como é. As crianças cresceriam com essas crenças, né, no subconsciente, e isto é o que ia se exteriorizar na nossa realidade aqui. Mas geralmente a gente não vê nenhuma religião pregando isto. Com a diferença da Seitinoe que eu conheço, né, não vejo outra religião fazendo isso. As outras religiões ensinam só isto, que nós somos seres fracos e pecadores. E isso incute na mente de todos nós que nós somos realmente esse ser fraco, pecador, mortal. Então, o que acontece? Crescemos com essas ideias. E, logicamente, é o que vai ser concretizado na nossa vida. Porque o que está dentro, né, as nossas crenças é que se projetam para fora. E nós realmente fazemos isto. Acontece isso conosco e nós buscamos outros poderes fora de nós, né, que nós acreditamos existir e que muitas religiões mesmo pregam que existe. Santos, outros seres espirituais, né? Nós temos que buscar esses seres espirituais, fazer oferendas para eles, fazer cerimônias, fazer rituais, fazer um monte de coisa para obter a graça, o favoritismo desses seres externos a nós. Sendo que esses seres externos, muitos nem existem, e outros, né, são seres espirituais
elevadíssimos que realmente serviram à humanidade, mas eles não interferem na nossa vida, eles não interferem. Os seres espirituais, eles têm sabedoria suficiente para entender que nós precisamos aprendermos as coisas, né, as verdades de Deus por nós mesmos. Então eles não interferem na nossa vida. A não ser quando eles vê nós numa situação de perigo, eles podem até interferir, nos ajudar, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, isso é uma coisa interessante que Joel Goldsmith explica, né? E isso é uma coisa também que, na minha opinião, deveria ser ensinado para as crianças desde pequeno, para todos nós, para que nós possamos crescer com essas ideias, com essas crenças, né? Com as crenças verdadeiras, não com crenças falsas que muitas religiões pregam por aí. É lamentável, mas fazer o quê? A gente tem que aceitar, né? Porque nossa mente de criança não tem como rejeitar as ideias de pessoas que nós consideramos pastores, né? Padres, pessoas com mais sabedoria do que nós, com mais autoridade do que nós. Então nós passamos a acreditar naquilo que eles transmitem para nós. E como, por exemplo, uma coisa bem interessante que eu acho nas religiões, né? Na Bíblia está escrito que Jesus Cristo disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo, como nós sabemos, é o nosso eu verdadeiro. E essa afirmação foi feita pelo próprio Jesus Cristo. Então eu pergunto, se Cristo, né, recebeu de todo o poder, ou melhor dizendo, é todo o poder no céu e na terra, que outro poder pode haver além dele? Se todo o poder foi dado a ele, por que as religiões acreditam tanto no poder do diabo, dos espíritos malignos, e temem essas forças? Eles pregam tanto essas coisas e temem, sem compreender que isso não passa de ilusão criada pela própria mente deles, pela própria mente da humanidade, e isso vem de muitas e muitas gerações, pela má interpretação das Escrituras e também pela falta de conhecimento do homem. Como está escrito na Bíblia, o homem sofre, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós parece que não temos interesse em conhecer a verdade, não a verdade que Cristo pregou. Nós temos mais interesse nas coisas do mundo, né? Buscando sempre agir com nossa própria força, pensando que vivemos com nossa própria força, né? Buscando as nossas necessidades mesmo, né? Com a nossa própria força, sem compreender que Deus é a fonte de tudo. Deus sendo a fonte de tudo, então só Ele pode nos dar as coisas. Não precisamos buscar nada nos outros homens, nem nada no mundo externo, porque tudo provém de Deus e somente em Deus nós podemos encontrar tudo, termos tudo. O Joel Goldsmith fala que nós não devemos lutar contra as coisas externas, né? Quando aparecer qualquer problema, qualquer dificuldade, nós entramos dentro de nós através da meditação e procuramos contemplar o reino de Deus, sem lutar contra os fatores externos, os problemas, as dificuldades que aparecem na nossa vida. Entre em meditação e contemple
Deus, entre em contato com o reino de Deus e nós veremos as coisas se solucionando por si próprias. Porque não adianta limparmos o mundo externo e permanecermos com o mundo interno cheio de ilusões, cheio de ódios, de raiva, de ressentimentos, de medo. Não compreendemos que são esses sentimentos, esses pensamentos que estão criando os nossos problemas. Essa semana eu tive um despertar, que eu já tinha despertado para isso, mas essa semana foi muito mais forte. Uma intuição que veio de dentro de mim, uma inspiração que veio de dentro de mim, no momento em que eu estava observando certas coisas que o homem faz, e veio de dentro de mim uma inspiração que disse assim: não existem problemas, o homem é que cria os problemas. O homem cria e dá poder para os problemas, mas não existem problemas. O fato de uma pessoa, por exemplo, não aceitar a ideia do outro, ou não aceitar a pessoa como ela é, não aceitar o que a pessoa faz, isso gera conflitos. Tudo por causa de uma má aceitação, porque eu não aceito o que a pessoa é. Então isso gera conflito, gera problemas. Então somos nós mesmos que estamos criando os problemas. Se nós aceitarmos as coisas e as pessoas como elas são, no nível de consciência que elas estão, não haverá conflitos, não haverá desarmonia, não haverá problemas. Então somos nós mesmos que criamos os problemas. Isso traz uma liberdade dentro de nós ao compreendermos isso. Só que a gente acaba encontrando muitas pessoas que procuram problemas e criam problemas. Muitos de nós, procuramos fugir dos problemas que as outras pessoas nos trazem. Mas é aí que está o erro. A gente tem que encarar os problemas consciente de que eles são criados por nós mesmos, e aí entrarmos no nosso interior, na meditação, entrar no nosso interior, no nosso reino verdadeiro e contemplar a harmonia de Deus, para que não sejamos levados, dominados por esses problemas que nós mesmos criamos e que nós mesmos damos forças. Uma coisa que me deixa muito sem entender é o fato de todo o poder ter sido dado a Cristo, como eu acabei de explicar, todo o poder ter sido dado a Cristo que habita dentro de nós, e nós tememos o diabo e acreditarmos na existência dele. Tememos os espíritos malignos, tememos magia negra, tememos feitiçaria, tememos um monte de coisas, sem compreender que todo o poder está dado a Cristo que habita em nós. Em outras palavras, esse todo o poder está dentro de nós. Só que esse poder é encoberto pelos nossos medos, pelas nossas preocupações, pelas nossas ilusões. Sendo encoberto, não tem como esse poder se manifestar. E aí nós estamos dando poder para essas coisas, para espíritos malignos, para feitiçaria, para magia negra, para as outras pessoas. Isso é bem interessante, mas isso é uma coisa que nós vamos compreendendo, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente. O homem tem que entender que ele por si próprio, ele não é nada. Não o homem carnal, o homem fenomênico, esse eu egóico, adâmico que nós somos aqui neste mundo. Nós temos que entender que nós não somos nada, nós somos apenas efeito. O verdadeiro poder está no interior, que é a causa da nossa existência, da nossa manutenção e sustentação
por toda a eternidade. Joel Goldsmith explica que não existe poder nenhum no efeito, somente na causa que criou o efeito. E nós, como seres humanos, nós somos simples efeitos. O poder verdadeiro está na causa que é o Espírito Divino que nos criou, que mantém este corpo até determinado tempo. Depois que este corpo não servir mais para o Espírito, a vida, cumprir uma determinada missão aqui na Terra, a vida o abandona, o Espírito o abandona e este corpo retorna ao que ele é realmente, nada. Então nós temos que entender isto, porque nós não temos poder algum, não como seres humanos. Nós como seres humanos, nem sujeito à lei de Deus nós somos. Não, nem podemos conhecer a Deus como seres humanos. Nós só podemos conhecer a Deus quando penetramos no silêncio interior, na paz interior espiritual. Quando nós atingimos o Espírito, nosso ser espiritual, no silêncio da meditação, transcendendo a mente e a matéria, aí sim nós conheceremos o Deus verdadeiro, conheceremos quem nós somos. Somos um com Deus, somos expressão do próprio Deus. Como imagem de Deus, nós temos as mesmas qualidades, o mesmo poder, a mesma sabedoria de Deus. Mas como seres humanos, não, nós somos apenas efeitos. E não temos poder algum por nós mesmos, vida alguma por nós mesmos. Joel Goldsmith explica nesse áudio, embora ele seja pequeno, mas Joel Goldsmith dá uma breve explicação sobre isso. E sobre a liberdade, a verdadeira liberdade é a interior, a liberdade da alma, e não a liberdade imposta pelos homens, que muitas pessoas procuram, É liberdade de expressão, liberdade de corporal, liberdade de irmos onde quisermos, enfim, as liberdades que os governos deste mundo, impõem sobre as pessoas. Se os governos determinar que nós não podemos fazer tal coisa, nós ficamos presos a isto, a essa determinação dos governos, sendo que a liberdade verdadeira não é esta, não é seguir regras de homens, mas sim viver na liberdade da nossa alma, do nosso espírito. Essa é a verdadeira liberdade. Mesmo que nós estejamos amarrados, com o corpo todo amarrado, todo algemado, isto não nos tira a liberdade da alma, do espírito. Nós nos sentimos livres, mesmo estando amarrados. Como diz a Seiti-Noe, o homem é livre, mesmo estando amarrado. Aí nós temos que entender o que a Seiti-Noe quer dizer com isso, Porque eu também não conseguia entender isso há muito tempo atrás, quando comecei meus estudos espirituais. Eu não conseguia entender essa parte que a Seiti-Noe fala que o homem é livre, mesmo estando acorrentado. Mas foi aí que depois eu consegui entender o que significa isso. A verdadeira liberdade está na alma, está no espírito e não no corpo. Mesmo que o corpo esteja morto, espiritualmente estamos vivos. Mesmo que o corpo esteja preso, espiritualmente somos livres. Então, é isto que eu consegui entender na Seiti-Noe e também com os estudos do Joel Goldsmith, mais ainda. Uma pessoa desperta espiritualmente, ela percebe que a graça de Deus é suficiente para ela, como o apóstolo Paulo compreendeu, quando Deus disse: a minha graça te basta. Então não precisamos buscar nada no homem, só precisamos buscar o reino de Deus. Se nós formos buscar
no homem ou no mundo externo as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, nós estamos invertendo a ordem das coisas. Estamos em ilusão, buscando as coisas onde não existe nada. Mas quando buscamos o reino de Deus, buscamos na graça de Deus, tão somente na graça de Deus, todas as coisas nos são dadas de acréscimo, né? O que é necessário para nós. Mesmo que isso venha de outra pessoa, aparentemente vem de outra pessoa, mas não vem de outra pessoa. Aquela pessoa foi apenas um instrumento da graça de Deus para trazer aquilo que nós necessitamos a nós. Se nós ganhamos um presente, né, ou adquirimos um bom emprego, nós temos que compreender que é a graça de Deus agindo através daquela empresa que nos empregou ou daquela pessoa que nos deu um presente, tal presente. É muito interessante isso, né? Porque o apóstolo Paulo, eu havia explicado isso ontem no meu canal, o Caminho, Revelações do Caminho Infinito, sobre o despertar do apóstolo Paulo, né? Quando ele soube separar o eu falso do eu verdadeiro, o ego do eu interior. Ele separou isso aí quando ele disse assim: se eu faço o mal que eu não quero fazer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Ele fazia o mal que ele não queria fazer. Então já não era ele que estava fazendo o mal, mas sim o ego que habitava dentro dele, o pecado que habitava dentro dele. Ele soube fazer essa separação. E aí, quando ele pediu para Deus tirar o espinho da carne, ele orou 3 vezes a Deus para tirar o espinho da carne dele. Ele ouviu de Deus: a minha graça te basta. Pronto, neste momento ele despertou. Ele despertou para a verdade de que a graça de Deus é tudo, é suficiente para ele. A ponto de mais tarde ele dizer: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E para mim tanto faz ter fartura como não ter fartura, ser doente como ser saudável, ser forte ou fraco. Para mim não importa nada disso. A graça de Deus me é suficiente. Humanamente nós podemos ser fracos, podemos nos sentir fracos porque isso nos foi ensinados pelas religiões. Podemos ser dominados pelo pecado, pelo ego, mas tudo isso porque foi nos ensinados pelas religiões e pelos nossos pais desde pequenos. Mas isso não é o nosso eu verdadeiro. Isso é coisa do nosso ego. É uma visão materialista. É o que muitas religiões pregam por aí. Se nós fôssemos ensinados que nós somos espirituais, seres espirituais eternos, imortais, filhos de Deus perfeitos, nós não teríamos nenhum sentimento negativo, nem medo da morte. Mas infelizmente isso não é pregado em nenhuma religião, não nos é ensinado desde pequeno. Pela ignorância, tantas religiões como os nossos pais, nossos avós e as pessoas em geral nos transmite só coisas negativas, só aquilo que eles veem. O que eles veem? Eles só veem a matéria, o corpo carnal, e pensam que isto é o nosso ser verdadeiro. E aí dizem que nós somos seres fracos e pecadores, mortais, né? Sem falar de muitas outras coisas, muitas outras ilusões que colocam na nossa mente. E aí é que a gente passa a viver uma vida infeliz, triste, né? Aos trancos e barrancos, como se diz por aí,
tentando resolver externamente todos os problemas, né, que aparecem na nossa vida, buscando forças externas para nos ajudar, praticamente nos sacrificando, nos humilhando ali perante forças externas que nem existem, para obter uma graça, um favoritismo destes seres que as igrejas pregam para nós que existem realmente. E nós passamos praticamente a vida inteira assim, até um dia que nós podemos passar a conhecer a verdade, né? Nós conhecemos a verdade, como foi o meu caso e o caso de vocês, de muitas outras pessoas, né, que conheceu a verdade e começou a deixar aquelas crenças errôneas para trás, né, não se deixando mais iludir por aquilo que nossos pais, que as religiões, né, nos disseram que era verdade e que não era nada verdadeiro, tudo falso, tudo ilusório. Entender que a Cristo, né, ao Cristo que habita em nosso interior, foi dado todo o poder no céu e na terra, ou melhor dizendo, Ele é todo o poder, tanto no céu como na terra. Então, fica a pergunta, né? De onde emana o poder do diabo? De onde vem o poder do diabo? Da doença, dos males deste mundo. De onde vem o poder? Se todo o poder é Cristo, de onde emana o poder dessas entidades maléficas, da doença, do mal, do diabo? De onde emana o poder? De lugar nenhum. Nós aqui temos a ilusão de que eles têm poder e conferimos poder a eles porque tememos eles. O medo é a única causa. O medo é que dá o poder para essas coisas, sendo que o verdadeiro poder está no Cristo que habita dentro de cada um de nós, na nossa essência, o nosso eu interior verdadeiro. Este é o único poder, infinito. E não existe opostos no infinito e nada fora dele. Tudo está contido dentro dele e ele contido dentro de tudo. Então, não há poder nenhum, nem na doença, nem no pecado, nem no diabo, nem em espíritos malignos, nem em bruxaria. Entre dentro de vocês quando esse medo vier a ter vocês, entre dentro de vocês na meditação, e procure contemplar as verdades de Deus. Contemplar e não pedir, não fazer nenhuma petição, simplesmente contemplar no silêncio as verdades de Deus. E aí nós vamos adquirir aquela paz interior, sem medo de nada, e compreender que Deus é o único e verdadeiro poder. Então é isso aí, pessoal. Eu desejo um bom áudio para vocês, né? Muita paz, felicidade, uma ótima semana de muita alegria. Meus agradecimentos a todos vocês que comentam nos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço a todos vocês e até lá. Muito obrigado a todos. A Prinsky Meditações apresenta o áudio da carta de agosto de 1955, de Joel Goldsmith. Pontos essenciais na prática do caminho infinito. Parte 1. O caminho infinito é um desdobramento modernizado da atividade do Espírito de Deus na consciência individual, uma revelação de que o reino dos céus está na terra, agora, e que o reino de Deus está dentro de você. Os antigos mestres espirituais e pioneiros modernos sacrificaram suas vidas com o objetivo de que pudéssemos ter as verdades, que compõem o estado de consciência que nos trouxe onde estamos hoje. A luz que temos é o resultado da luz que desceu em todos os tempos. Há muitos que não temos como saber,
mas há muitos que podemos identificar: Lao Tse, Buda, Krishna, Shankara, Bodhisattva, Jesus, João, Paulo, Eckhart, Boehme, Fox e outros místicos do século II ao século XVII, e os grandes líderes e reveladores dos anos mais recentes. Nenhum indivíduo deu a luz ao mundo, mas cada um desses grandes profetas espirituais foi um raio de luz contribuindo para a luz inteira, e cada um deles contribuiu para o conhecimento místico do mundo. Com este vasto fundo de sabedoria mística, alguém poderia pensar que toda a Terra seria livre. É estranho saber que existe um Deus, um infinito poder do bem, e ainda assim testemunhar as discórdias e desarmonias que ainda existem milhares de anos depois dessas revelações da verdade. O caminho infinito é um desdobramento modernizado da atividade do Espírito de Deus na consciência individual, uma revelação de que o reino dos céus está na Terra, agora, e que o reino de Deus está dentro de você. Essa revelação trouxe paz, harmonia, cura e suprimento para as pessoas de todas as eras. Muito antes dos dias de Jesus, quando Cristo estava aparecendo na Terra em outras formas, muitos receberam essa revelação, aceitaram-no e foram capacitados a demonstrar a presença e o poder de Deus em sua experiência individual. Em todas as épocas, no entanto, apenas alguns se beneficiaram, enquanto a maioria continuou a existir sob a opressão da guerra e da escravidão. Na época em que os ensinamentos de Buda e Krishna eram uma luz da consciência humana, existia na Índia uma grande e nobre civilização espiritual, mas mesmo naquele período de iluminação prevaleceram todas as injustiças e crueldades do sistema de castas. As guerras romanas dos Césares ocorreram no mesmo momento em que o Mestre estava revelando o princípio do amor divino através dos milagres de curar os doentes, alimentar os pobres e ressuscitar os mortos. Mesmo nos dias de hoje do cristianismo iluminado, quando há nas mentes dos homens um princípio que cura o corpo, aumenta o suprimento e traz harmonia e integridade às nossas vidas individuais, a fome da mente, do corpo e da alma é evidente em todos os sentidos. Sempre foi assim. Alguns receberam a luz da consciência espiritual ao entrar em contato com os Lao Tses, os Budas ou os Jesus que existiram em todas as épocas, mas a grande massa da humanidade viveu na periferia, totalmente inconsciente de que presente, com eles e dentro deles, está o meio de salvação. Muitos estudantes da verdade beneficiaram-se dessa luz em algum grau ou outro, e testemunharam seu ministério de cura, mas ainda não trouxeram para sua experiência individual todos os benefícios que poderiam ser obtidos por um despertar mais ativo da parte deles. Por exemplo, se houvesse sombras em todas as suas janelas, você estaria na escuridão, sem se beneficiar da luz e do calor do sol. Seria tolice fechar os olhos em meditação e, ao abri-los, esperar que os cegos sejam curados. Se você quer que os cegos sejam curados, é sua função curá-los. É inútil para qualquer estudante do caminho infinito acreditar que existe algum tipo de Deus que opera milagres e que será o emissário particular, pessoal e muito especial deste Deus. A sabedoria espiritual revela que a atividade da verdade deve ocorrer na consciência individual, e assim resta uma coisa, a responsabilidade individual, ou a responsabilidade do indivíduo de reconhecer a verdade, aceitá-la e praticá-la até o momento em que toda a sua experiência de vida é um testemunho vivo e visível da verdade e da graça. Em João 13, 5, 34, lemos que o Mestre lavou os pés dos discípulos e deu-lhes um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, vós deveis também amar-vos uns aos outros. Até hoje, na Maundy Thursday de cada ano, o monarca reinante da Inglaterra comemora esta ocasião lavando os pés dos pobres e lhes dando comida e moedas como um lembrete. Que deve haver um senso de humildade, caridade e amor fraternal na vida de todos os homens. Se você puder ver através desta cerimônia o princípio por trás dela, você encontrará uma lição que será de grande benefício, mas somente se você a aceitar e praticar.
O princípio por trás deste dia sagrado é que, fora do nosso infinito, compartilhamos a nossa abundância com aqueles que ainda não conhecem a natureza infinita do seu ser individual através do seu estado Cristo. Onde esta abundância de que você está compartilhando? Deus é o princípio criativo de tudo o que existe. Deus é a fonte de todo o bem. A medida do bem é infinito, e não pode haver limite para a quantidade de bem a ser compartilhado. Para as pessoas do mundo, isso não significa nada, mas para aqueles de visão espiritual, significa: eu e meu Pai somos um. Filho, tu és sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Aqueles de visão espiritual devem reconhecer que desde que Deus é o princípio criativo de tudo que é, a criação deve ser infinita, já que a relação entre Deus e seu Filho é unicidade. Você tem um infinito para compartilhar. Embora exteriormente pareça que você tem apenas $1, no reconhecimento da natureza infinita do seu próprio ser, você pode pegar pelo menos uma moeda e dizer: fora da evidência visível do meu infinito, eu compartilharei aquilo que tenho. Na escala do espírito, o dinheiro é o mínimo daquilo que temos para dar, portanto, não olhemos para a carteira para ver quantos dólares temos. Prata e ouro não tenho nenhum, mas tal como eu tenho te dou. Volte-se para a consciência infinita interior e veja quanto de perdão, justiça, bondade, liberdade, harmonia e integridade você pode conceder. Conte sua riqueza pela realização de sua filiação com Deus. Toda a verdade que foi revelada desde o início dos tempos é dada como escritura viva, para ser incorporada em você, vivida e praticada. Eu e meu Pai somos um. Todas as coisas que o Pai possui são minhas. Não significa nada, a menos que você esteja disposto a levar essa verdade à consciência e a praticar diariamente, começando a dar e a compartilhar. Este é um princípio onipresente, mas não produzirá nada em harmonia e paz, a menos que você, como indivíduo, a pratique. Como os estudantes de sabedoria espiritual devem se comportar e praticar este princípio no sentido de que os pecados, as faltas, as doenças e as discórdias do mundo não sobrevenham sobre eles? O Salmo 91 promete: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá sob a sombra do Todo-Poderoso. O 15º capítulo de João promete: se vós permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e ser-te-á feito. Em ambos os casos, a responsabilidade está sobre o teu ombro de habitar conscientemente no lugar secreto do Altíssimo. Permaneça na palavra e deixe a palavra habitar em você. Viver a vida espiritual não é uma questão de mera fé cega, dizendo: eu creio em Deus, deixe Deus fazer isso. Na vida espiritual, esses princípios devem ser exercidos ativamente e conscientemente em todos os seus pensamentos. Você deve orar sem cessar. Você deve conhecer a verdade sem cessar. As falsas leis da economia que levaram as nações à falência são leis criadas pelo homem. Existe apenas uma lei verdadeira da economia, a lei espiritual: quanto mais você doa, mais você tem. Todo pai ou chefe de família tem uma responsabilidade espiritual para com os membros de sua casa. Claro, isso não envolve viver a vida deles, uma vez que cada um é um indivíduo livre, cada um está em um nível diferente de consciência, e cada um responde a impulsos diferentes. Mesmo dentro da mesma família, é inevitável que alguém tome o caminho glorioso da retidão, enquanto o outro deve seguir o caminho descendente do filho pródigo. Você não pode impedir um ou outro, mas isso não diminui sua responsabilidade espiritual de trazer à lembrança consciente toda a verdade que você conhece de Deus, onipresente, onipotente, onisciente, Deus, infinito, bom, disponível e prático. Muitos idosos se permitiram envelhecer, não apenas através do decorrer do tempo, mas, por ignorância, também assumiram a senilidade e a enfermidade. Muito além da responsabilidade humana de cuidar deles, o seu é a responsabilidade espiritual de perceber que o Pai e o Filho são um. Deus é a vida destes queridos, e se o Pai é eterno, o Filho não tem idade, portanto,
Eles têm vida perfeita, vida eterna e vida imortal. Em certas épocas do ano, você é confrontado com epidemias disso, daquilo e de outras coisas, e das crenças do mundo sobre os perigos aos quais seus filhos estão sujeitos. Frequentemente você ouve que esta pessoa ou aquela tem uma criança doente, junto com a esperança expressa de que ela receba mais duas para poder recuperá-las. Isso é um completo absurdo. Nenhuma dessas coisas pode ser alguma coisa que você tem em sua casa se estiver orando sem cessar. Aqui é bom lembrar uma coisa: você não tem filhos. Eles são os filhos de Deus, e Deus é a vida deles, a alma deles, o ser deles. Isso também é verdade na sala de aula. Um professor que aprendeu a sabedoria espiritual tem uma responsabilidade muito além de ensinar A, B, C, S1, 2, 3S, e é perceber que essas não são mentes infantis e corpos de crianças, mas que cada uma é a mente de Deus, revelando e se revelando, cada um é o templo do Deus vivo, desdobrando-se normalmente, com alegria, inocentemente e harmoniosamente. Filosofia e religião ensinam que somos pobres e fracos mortais, e ainda assim reconhecem que Deus é nosso Pai. Isso não é pecado? Deus é nosso Pai, portanto somos filhos divinos, sujeitos apenas ao governo do Pai. Somos filhos de Deus e temos o depósito espiritual infinito do Pai para buscar a vida e o amor, o perdão, a justiça e a misericórdia, a integridade, a lealdade e a fidelidade. A alma de Deus é a sua alma individual, e é dessa alma, o reino de Deus dentro de você, que o seu bem flui. No entanto, ela está disponível apenas no grau em que você conhece a verdade, conscientemente percebendo, praticando e fazendo parte de seu próprio ser. Todo indivíduo que, pela graça de Deus, recebeu um pouquinho de sabedoria espiritual deve praticá-la. A prática da sabedoria espiritual é chamada de oração, e é através da oração que as harmonias de Deus se tornam evidentes em sua experiência. O grau de seu próprio desdobramento depende de quanto você pratica a presença de Deus a cada dia. A presença de Deus é a presença da verdade, a presença da vida, a presença da harmonia, a presença da totalidade. Você deve praticar, seja de joelhos esfregando o chão, ou de joelhos diante do altar. Ore, reze sem cessar. Porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Se você tem mais luz espiritual do que outros membros de sua família, mais é esperado e exigido de você. Isso pode implicar o despertar mais cedo pela manhã e conscientemente, enfatizo essa palavra conscientemente, percebendo que as chamadas leis da matéria e da doença não são leis, elas são apenas teorias, crenças e opiniões humanas. As falsas leis da economia que levaram as nações à falência são leis criadas pelo homem. Existe apenas uma lei verdadeira da economia, a lei espiritual: quanto mais você doa, mais você tem. Deus é espírito. Deus é infinito. Portanto, o espírito é infinito e o espírito é tudo o que existe. A lei espiritual é a única lei. A vida espiritual é a única vida. Inteligência espiritual é a única sabedoria. A orientação espiritual é a única orientação. Por mais verdade que isso possa ser, isso não ajudará você ou sua família na medida em que deveria, a menos que você mesmo, incorpore essa verdade. Externamente, a vida espiritual parecerá ser uma maneira de não fazer nada. Interiormente, é um modo de atividade espiritual constante na consciência, um contínuo conhecimento da verdade. A harmonia é trazida para sua experiência na proporção em que essa verdade está ativa em sua consciência. Você pode se perguntar se nunca há um descanso disso. Posso assegurar-lhe que nos 25 anos de estudo e prática não houve fim. Em vez disso, a atividade parece aumentar a cada dia.
A partir do momento em que você começa a conscientemente conhecer a verdade e permite que a verdade seja ativa em sua consciência, você se verá sendo chamado por parentes e amigos, e até mesmo por estranhos que percebem que você tem algo de que eles precisam. A vida familiar será sempre a sua primeira consideração, mas além de toda a verdade que você deve saber para eles, também será necessário conhecer um pouco mais para aqueles que vêm até você. Esta prática obriga-o a habitar no lugar secreto do Altíssimo por períodos ainda mais longos e, por sua vez, atrai ainda mais a você, e esta roda dentro de uma roda continua até que você se encontra sendo atraído por todos os quadrantes. Para a pessoa no caminho espiritual, não existe dia ou noite, nem feriado. Cada minuto de cada dia pertence a Deus, e você pode ser chamado a qualquer hora das 24 horas do dia, em qualquer dia dos 7 dias da semana. A demonstração de princípios espirituais exige firmeza na devoção e no propósito. Como Deus é a única lei e o único legislador, segue-se naturalmente que a única lei que opera na consciência humana é a lei espiritual. Mesmo que tenha sido trazido à sua atenção repetidamente que não há lei da doença, nenhuma lei do pecado, nenhuma lei da falta, isso não significa que instantaneamente você estará livre de todas as discórdias. Significa que cada vez que você for tentado a experimentar tais discórdias em sua própria vida ou nas vidas daqueles que olham para você, você será chamado a permanecer firme em sua compreensão de que existe apenas como uma aparência, e que não está acontecendo na realidade, porque só Deus é a verdade, e somente o Espírito é a realidade, não há lei para sustentá-lo. Haverá momentos, quando confrontados com alguma aparência de grande necessidade, que você estará inclinado ao desencorajamento, mas esse não é o caminho do Espírito. Jesus foi tentado a cada passo de sua jornada, e mesmo quando o diabo o abandonou, ele partiu apenas por um período. Sempre o tentador retornava de uma forma ou de outra, até que finalmente, no Getsemane e no Calvário, o Mestre se deparou com a tentação de acreditar que até mesmo Deus o havia abandonado. Embora as aparências parecessem que montar uma cruz para ser crucificado significava ausência de Deus ou falta de demonstração, no entanto, na firmeza de sua própria compreensão de que eu e meu Pai somos um, não poderia haver ausência de Deus. Você pode chegar à consciência da paz, mas ainda assim será tentado a acreditar que o resto do mundo está no túmulo da existência humana. À medida que você sobe mais alto na graça espiritual, mais e mais tentações, não menos, virão até você. No entanto, finalmente chega o dia em que você será tão elevado na consciência que perceberá que poderia viver o resto de seus dias sem um único problema. Mas existe o mundo da família e dos amigos, e enquanto isso é assim, você não pode escapar dos problemas deles. Você pode chegar à consciência da paz, mas ainda assim será tentado a acreditar que o resto do mundo está no túmulo da existência humana. Levantar-se do túmulo para todas as formas de existência humana é possível, mas é possível apenas em proporção ao que você coloca na tentativa. Se você quisesse explorar um país desconhecido ou ganhar $1 milhão, você conhece os sacrifícios que você seria chamado a fazer, porque você conhece os sacrifícios que outros fizeram para alcançar fama e fortuna. Você quer saúde e suprimento, você quer paz e alegria, você quer a vida eterna, e então você deve sacrificar a preguiça, a indolência, a moleza e a indiferença. Você deve começar a conhecer a verdade hoje. Conhecê-la, conhecê-la e conhecê-la. Cada dia de não conhecer a verdade adia o dia da salvação. No primeiro momento da manhã, e continuamente durante o dia, tome consciência de todas as verdades espirituais que você pode trazer à lembrança, e enquanto estiver cumprindo seus deveres, mantenha sempre em consciência alguma verdade espiritual que é a lei para sua família e seus relacionamentos interpessoais. Verdades maravilhosas são encontradas em todas as escrituras sagradas do mundo, e ninguém deve ficar sem alguma declaração que possa ser ponderada em pensamento e aplicada durante todo o dia.
À medida que você se torna mais proficiente nessa prática, os erros de sua própria casa são dissipados, e se você continuar no caminho espiritual, eventualmente chegará o dia em que você terá pacientes e alunos e descobrirá que sua responsabilidade se estende mais adiante do que a sua própria casa. Então é que você deve estar disposto a dar a sua vida, e isso significa que você deve estar disposto a dar o seu conforto, o seu descanso e o seu tempo. Você deve estar disposto a seguir na linha 24 horas de cada dia para que outros possam receber a luz que você mesmo, recebeu através da graça de Deus. Cada um que recebe alguma medida de luz espiritual deve deixar essa luz brilhar, em sua própria vida, em sua casa, em sua comunidade. Ninguém tem o direito de evitar isso e, no final, ninguém terá a capacidade de evitá-la. Assim como o farol é para o benefício dos navios que passam, você também é a luz do mundo, para que aqueles que ainda não estão conscientes de sua verdadeira identidade possam ser iluminados em seu caminho. Parte 2. Autocompletude em Deus, encontrando as respostas para problemas. Em vez de lutar externamente pela resposta, com base na sua autocompletude em Deus, vá para o interior, meditação, e a resposta aparecerá, você será conduzido, guiado e dirigido. A prática da sabedoria espiritual deve ser aplicada a todas as experiências da vida cotidiana, as menores e as principais. Todos os dias nos deparamos com os chamados problemas, que são tentações de acreditar em um eu separado de Deus, e quando essas tentações vêm para levar o pensamento para alguma condição exterior, nos encontramos em um dilema. O que devo fazer sobre isso? E como vou fazer isso? Quando chamados a fazer algo que excede nossa capacidade financeira, mental ou física atual, estamos imediatamente inclinados a começar a pensar, planejar, esperar e desesperar, e a dizer, isso não pode ser feito, é uma impossibilidade. A simples aplicação da sabedoria espiritual é perceber que a resposta está dentro de você, não em sua capacidade mental ou física, mas no Cristo do seu ser. Você é autocompleto em Deus. O reino de Deus, o todo de Deus está dentro de você, e você pode se voltar para a resposta a todo problema. Todos os detalhes da sua vida já estão completos e estabelecidos, bem no fundo da consciência, e não há problema tão envolvido ou tão imenso que a resposta não esteja dentro de você. Em vez de lutar externamente pela resposta, com base na sua autocompletude em Deus, vá para o interior, e a resposta aparecerá, você será conduzido, guiado e dirigido. Mesmo se você estivesse perdido no deserto, você seria levado à segurança através da sua compreensão de que o reino de Deus dentro de você é infinito, completo e perfeito, para sempre fluindo, revelando e revelando-se o seu estado humano. Ao continuar a prática da sabedoria espiritual, você aprende a retirar sua dependência de meios externos, e logo descobrirá que é literalmente verdade que você é autocompleto. Embora a resposta às vezes chegue através de alguma pessoa, circunstância ou condição no reino externo, ela não vem diretamente deles, vem das profundezas do seu próprio ser. Acredite em sua autocompletude em Deus. Acredite que você pode se voltar para o reino de Deus dentro de você para qualquer resposta, qualquer suprimento, qualquer amor, qualquer sabedoria, para qualquer coisa necessária em sua experiência. Acredite que você pode se voltar para dentro e receber a garantia da presença de Deus, e então ver o seu bem aparecer no exterior. Parte 3. O Autor Divino. Se julgarmos a vida do ponto de vista do que contemplamos com os 5 sentidos físicos, somos hipnotizados para dentro do mundo das aparências, e, portanto, estamos presos às pessoas, lugares, coisas ou condições. As discordâncias e desarmonias da experiência humana são causadas pelo estado de mesmerismo que nos liga ao mundo das aparências. Se julgarmos a vida do ponto de vista do que contemplamos com os 5 sentidos físicos, somos hipnotizados para dentro do mundo das aparências, e, portanto, estamos presos à pessoa, ao lugar e à coisa. À medida que nos tornamos
Deshipnotizados, de modo que não julgamos pelas aparências, encontramos uma situação completamente diferente. Olhando para a vida e para o mundo como parece, quando a via particular de um indivíduo, ou canal de renda ou suprimento, é repentinamente cortado, podemos nos sentir apreensivos e nos perguntar de onde virá sua próxima renda ou suprimento. Mais uma vez, olhamos para nossa ilustração da árvore, independentemente de quão desprovidas de folhas, flores e frutos os galhos possam parecer, nossa inteligência superior contempla que no solo, nas raízes, na árvore, uma lei está em ação, e no devido tempo as folhas, as flores e os frutos aparecerão. Isto não é devido a qualquer virtude da árvore, nem do solo ou das raízes, mas em virtude da lei infinita e invisível da vida que funciona dentro e fora da árvore. Esta lei invisível opera para trazer a umidade, os minerais e as substâncias da terra para a árvore, e para atrair para ela tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento. Vamos fingir que estamos no teatro, e ao seguirmos a performance, ficamos com medo de que o vilão da peça prejudique o herói e a heroína no próximo ato. Entretanto, se formos ao teatro, não mais nos preocuparemos com o vilão, pois sabemos que há uma autoridade maior, ou seja, o autor da peça, e que o autor e a ideia da peça na consciência do autor determina como o vilão vai agir e o que vai acontecer com o resto do elenco. O vilão, em si e por si mesmo, nada pode fazer com o herói ou a heroína, nem com a ação da peça, e mesmo os bons personagens não podem ser bons, assim como os personagens malignos não podem ser maus. Ao longo da peça, a influência determinante é a mente do autor. Uma vez que isto é estabelecido no pensamento, não olhamos para os jogadores para nada, exceto a excelência de sua performance, já que a ideia e o enredo da peça são atividade da mente do autor, expressa através dos personagens no palco. Precisamos aprender a adotar esse método de olhar a vida. Em vez de temer o que essa pessoa ou essa circunstância ou situação pode fazer conosco, e em vez de ficar excessivamente empolgado com o bem que isso ou aquilo pode trazer em nossa experiência, devemos aprender a olhar nos bastidores para o infinito invisível. Qual é a mente do autor? Deus. Deus é o autor e o perito do nosso mundo, do nosso trabalho e das nossas vidas, e se olharmos para Deus, a mente única, a inteligência infinita e o amor divino do universo, descobriremos que, independentemente do que seja indivíduo ou grupo de indivíduos pode parecer estar fazendo a qualquer momento, em última análise, a decisão fica com Deus. Visto que Deus é a mente do homem individual, segue-se que o homem pode realizar apenas as linhas dadas a ele pelo grande autor do universo. Uma vez que a natureza dessa mente é amor, verdade, princípio, segue-se necessariamente que apenas tais qualidades e tais atividades podem se tornar parte de nosso universo. É verdade, no entanto, que muitas pessoas não sabem que recebem suas falas diretamente do autor, e não sabem que são apenas veículos para realizar a conspiração divina. Essas pessoas criaram as palavras eu, meu, minha, e assim, acabaram sendo desastrosas. A única razão para o erro em qualquer forma é devido à crença de um eu ou uma personalidade separada de Deus. Essa falsa sensação de eu, com sua necessidade de suprir, apoiar e manter a si mesma, planejar e fazer por si mesma, e não ter a sabedoria ou o poder de fazê-lo, produziu toda a discórdia e desarmonia. A restauração da harmonia vem com o abandono deste falso sentido do eu, através da percepção de que Deus é o único eu, a única vida, princípio, poder, substância e ser de tudo o que é. Ninguém pode escrever sua parte. É preciso que a mente do grande autor planeje e dirija, e à medida que nos tornamos obedientes àquela direção, achamos nossas vidas governadas por Deus, harmoniosamente mantidas e sustentadas. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que afirme existir em virtude de um eu ou de uma personalidade separada de Deus não é poder, não é presença, não é realidade, não é causa, e portanto, não pode produzir nenhum efeito. Aqui surge a pergunta, será que aqueles que não reconhecem o governo de Deus,
e que não se colocam sob a lei divina, poderiam influenciar nossa experiência e impedir nossa demonstração? A resposta é: não, eles não podem. Como nós, individualmente, olhamos para Deus como o autor e perito do nosso mundo, e enquanto nos apegamos firmemente à verdade de que o governo estará sob o seu ombro, chegamos a entender que a cena visível é apenas a ideia de Deus manifestada. O plano e obra do grande autor tornou-se visível como nossa experiência individual. Através desta firme determinação à verdade, aqueles que se tornam parte de nossa experiência como família, amigos ou concidadãos, ou se curam e tomam seus lugares normais e naturais em nossas vidas, ou são removidos do alcance de nossa experiência onde eles não podem ter mais influência sobre a harmonia de nossa existência. Não é possível curar todos os que estão ao alcance do nosso pensamento, pois deve haver uma preparação e uma disposição para a cura. O Mestre não curou Judas e acabou destruindo a si mesmo. Mas Judas não causou a morte do Mestre, porque ele sobreviveu à experiência. Mesmo o Mestre não pôde impedir as negações de Pedro, mas nesse caso houve uma cura. Torna-se necessário quebrar o senso de mesmerismo que nos mantém na crença de que pessoas ou circunstâncias, em si e por si mesmas, têm poder ou jurisdição sobre nossos assuntos. Antes disso ocorrer, diante de toda aparência, devemos nos apegar à verdade de que apenas o infinito invisível governa, controla, apoia, mantém e sustenta. O infinito invisível, agindo como homem e circunstâncias, ajuda-nos a desempenhar o nosso papel no drama da vida. Deus, o invisível infinito, é o princípio criativo deste universo, e este universo revela suas obras. O trabalho de Deus demonstra a lei e a ordem divinas, mostra as qualidades amorosas e as atividades espirituais, mas isso é mostrado em nossa experiência apenas na proporção em que entendemos que as pessoas e as coisas e situações deste mundo são apenas veículos para a operação do infinito invisível, e que, em si e por si mesmos, eles não têm poder. Cada personagem no drama da vida está mostrando a atividade do autor, e nenhum personagem e nenhuma situação contém qualquer elemento que não seja dado pelo autor, e portanto, a peça deve terminar como o autor a planejou. Sua atenção já foi trazida para o fato de que o mesmerismo, ou sugestão hipnótica, é realmente o único mal, e é o que faria você olhar para a pessoa, lugar, coisa, circunstância e condição, e você acredita que as questões de a vida habitam nestes. Considerando que a sabedoria espiritual, a inteligência espiritual e a intuição espiritual teriam sua percepção e conhecimento de que a pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição são apenas os veículos para o desenvolvimento e realização do plano divino como foi entendido na mente que é Deus. Nesse entendimento, não procuraremos em nenhuma pessoa por nossa satisfação, companheirismo ou suprimento, mas entenderemos que quem está desempenhando esse papel em nossa experiência neste momento está realmente realizando a atividade divina do amor e da vida, e se, por qualquer motivo, estes devem ser removidos, o autor já forneceu outro jogador para essa parte. Se encontrarmos alguma porta de suprimento ou oportunidade fechada para nós, entenderemos que é a atividade da mente do autor operando para o bem de toda a peça. Portanto, essa mesma mente forneceu outra fonte, outra via ou canal para a ação para nós. À medida que emergimos do mesmerismo do mundo, desfrutamos mais da cena visível, sabendo que, desconhecido dos sentidos e oculto dos olhos, está o infinito invisível, a fonte divina, o grande arquiteto e autor do universo. Por mais estranho que pareça, toda pessoa ou experiência desagradável desempenha um papel em nossas vidas, mas isso não compreenderemos até que tenhamos aprendido a não julgar pelas aparências e a não nos tornar indevidamente exaltados ou deprimidos pela imagem exterior. Desfrute de todas as experiências, desfrute do amor da família e dos amigos. Aproveite as belezas da natureza, sempre consciente do infinito invisível como a fonte desse bem, sempre lembrando que é a atividade do infinito invisível que está aparecendo para você como este bem.
Quando você se encontra com experiências de amor e bondade, justiça e benevolência, lembre-se sempre de que é a atividade da mente divina que está aparecendo para você como essas experiências. Sempre que encontrar experiências negativas, lembre-se sempre de que elas só podem existir na crença de que o poder está na pessoa ou circunstância. À medida que você corrige essa crença dentro de você e entende que nenhuma circunstância individual e nenhuma circunstância e condição tem tanto poder sobre você, nessa proporção você se torna livre da discórdia e da harmonia. Quando o mestre parou diante de Pilatos e lhe perguntaram: "Não sabes que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te libertar?" A resposta era: "Não poderias ter poder algum contra mim, a não ser que te fosse dado do alto." Este foi o reconhecimento do mestre de que o poder não está no homem, mas em Deus. Sempre que essas experiências de desarmonia e discórdia aparecerem, torna-se necessário saber que apenas as linhas escritas pelo grande autor têm poder, e que quaisquer linhas ou partes ou ações não colocadas ali pelo grande autor não são poder, não tem meios manter ou sustentar-se, e não pode ter efeito sobre sua experiência. Sempre que estiver diante de Pilatos, lembre-se sempre de que existe apenas um eu, Deus, e somente a atividade de Deus pode ser trazida à sua experiência e concretizada. Nenhuma reivindicação de um eu separado de Deus pode se manter, fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa ou causar qualquer coisa, nem pode haver qualquer efeito de qualquer eu diferente daquele eu que é Deus. Sua confiança no governo espiritual é a percepção de que o infinito invisível é a fonte de toda harmonia, tudo de bom, onipresente, onipotente, onisciente. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que afirme existir em virtude de um eu ou de uma personalidade separada de Deus não é poder, não é presença, não é realidade, não é causa, e portanto, não pode produzir nenhum efeito. Tudo o que acontece em sua experiência é para demonstração de Deus, e é Deus revelando suas harmonias, seus poderes, suas belezas e sua perfeição, então não precisa haver preocupação com qualquer um ou qualquer coisa ou qualquer resultado. Não é o seu entendimento, o seu poder ou a sua sabedoria que é necessário, mas o conhecimento de que todos os efeitos são a capacidade de Deus, a responsabilidade de Deus, o governo de Deus e a graça de Deus. Será que você pode duvidar disso? Parte 4. Liberdade, pela graça. A liberdade é uma qualidade de pensamento e condição, experimentada apenas quando o apego ao reino manifesto é quebrado. Até agora temos nos preocupado com a liberdade humana, isto é, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade econômica, liberdade corporal. Eu falo com você da liberdade espiritual. O que é liberdade? Liberdade é vida vivendo em si. Liberdade é alegria e paz. Liberdade é a canção da alma, o sonho do sonhador. Liberdade é ser. O homem cujo ser está em Cristo é livre. Eu sou livre e você é livre, mas não enquanto estamos ligados à roda do pensamento humano, não enquanto estamos em obediência ao governo da alma feito pelo homem. A liberdade não é uma condição do governo ou país, a liberdade é uma condição da alma. Homens acorrentados foram livres, os homens foram livres em tempos de escravidão e opressão. Homens prosperaram em períodos de depressão e pânico, homens sobreviveram à guerra, à inundação e à fome. Quando a alma do homem é livre, leva-o através dos mares vermelhos e experiências do deserto para a terra prometida da paz espiritual. Quando nos voltamos para o reino do nosso eu interior, encontramos o reino do poder divino no mundo exterior. Quando buscamos a paz interior, encontramos a harmonia externa. Quando encontramos a liberdade da alma, experimentamos a liberdade da graça. O que nos impede de viver no mais alto reino da harmonia, saúde e abundância? O que nos impede de desfrutar de todo o bem que pode ser encontrado na terra? Existe algum poder decretando e reforçando a pobreza, a doença e a morte?
Existe alguma lei de falta e limitação que nos ligue à roda da escravidão, de trabalho árduo e de julgamento? Se sim, de onde elas emanam? O mundo sempre buscou liberdade, paz e abundância, mas essa busca foi principalmente na atividade febril da mente humana, na energia cansativa do pensamento atormentado pelo cérebro. A mente humana, falsamente educada através dos séculos, contém em si todos os medos e fracassos da raça humana. Toda a angústia da paixão, ganância, luxúria, ambição, medo e dominação é encontrada no pensamento humano, e corre a corrida pela posse ilegal e pela aquisição voraz. O resultado não é liberdade, mas escravidão dos sentidos. Se de repente alguém decidisse retirar-se dessa luta pela liberdade através do pensamento mortal, não poderia algum poder desconhecido e diferente revelar-se ao pensamento humano, e revelar sem contenda a infinita abundância e presença daquele pão que desce dos céus, satisfazendo todo o mental? As necessidades físicas e financeiras? Com a limitação do pensamento mortal removida, pode o homem não encontrar na visão ampliada do ser destemido e livre de medo, a liberdade da raça? Onde, se não no reino dessa compreensão maior, o homem pode encontrar a infinitude de seu bem? Onde, se não na ampla consciência de seu ser imortal, pode o indivíduo encontrar sua sede saciada pela água que acabará com a sede de água que não satisfaz? Onde, se não no reino de sua nova consciência, pode ser encontrada a carne que põe fim à dura fome de desejos não satisfeitos, e liberta a mente da vertiginosa influência dos sentidos? A liberdade é uma qualidade de pensamento e condição, experimentada apenas quando o apego ao reino manifesto é quebrado. Acima e além da atração do sentido mortal está a vida divina, onde se entra na herança da liberdade. Esta é a liberdade de viver no mundo, e ainda assim estar livre da servidão às suas atrações, desfrutar de amizades, mas não depender delas, receber dinheiro pelas coisas que vai comprar, mas não por ser avarento, trabalhar, não apenas para ganhar a vida, mas pela alegria disso. Procurar elevar o padrão do nosso trabalho, ou encontrar uma maneira melhor de fazer o trabalho em questão, traz a liberdade do trabalho penoso, e eventualmente, a liberdade da falta e da limitação. Amar nossas famílias e não ficar desanimados com suas falhas ou muito orgulhosos de suas realizações, ficar para trás do mundo e observar suas idas e vindas, seus sucessos e fracassos, seus amores e ódios, e não ser vencido ou ficar envolvido, isso é liberdade. Fim do áudio da carta de agosto de 1955. De Joel Goldsmith. Pontos essenciais na prática do caminho infinito.